Bom dia, nono ano. Aqui é a professora Caroline Félix. Sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática. E na aula de hoje, estudaremos a estrutura das palavras, referente aí ao capítulo 7. E dentro desse capítulo, estudaremos os morfemas e o processo de formação das palavras. Então, quando nós falarmos em morfemas, nós estamos falando dos estudos de formação da estrutura das palavras, ou seja, da estrutura das partes que se unem, né, no processo de construção de uma palavra. Então, a menor unidade da estrutura chamamos de morfema. Fazendo uma metáfora, né, sobre esse estudo, seria como se os morfemas eles fossem os tijolos e as palavras fossem uma parede. E a partir da união desses tijolos, da união desses morfemas, nós conseguimos construir nossa parede. E nós conseguimos construir nossas palavras também, certo? Então, classificação dos morfemas. São os morfemas, o radical, os afixos, que temos os sufixos e prefixos, a desinência, a vogal temática, o tema e a vogal e consoantes de ligação. O primeiro morfema que temos é o radical. É o morfema em que esta ideia é a principal da palavra. É o morfema em que esta a ideia principal da palavra, certo? Então é como se o radical ele fosse o alicerce da palavra. É como se ele fosse a estrutura mais importante, o núcleo de construção da palavra. Então, para nós identificarmos, né, o radical é muito fácil, é muito simples. Basta você pegar várias palavras e você percebe uma certa semelhança semântica e estrutural entre elas. Então, por exemplo, temos aqui ferreiro, ferrugem, ferragem, ferradura e ferragista. Note que em todas essas palavras nós temos uma semelhança semântica. Todas essas se remetem à ideia de quê? De um mineral de ferro, certo? E note que em todas elas nós temos uma estrutura semelhante. Repete-se em todas elas o fer, ó. Fer, 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 fer. Em todas essas palavras se repetem essa palavrinha fer, esse início, né? Fer. Então, essa estrutura que se repete, né, em todas essas palavras, ele é chamado de radical. Então, no caso, o fer, eles fazem parte do radical das palavras derivada do ferro, certo? Então, temos aqui o nosso radical. Nós podemos também acrescentar a esse radical os chamados afixos, certo? Então, os afixos são divididos em prefixos e sufixos. Os afixos, eles são divididos, né, nesses dois grupos, afixos e prefixos e sufixos, desculpa, prefixos e sufixos. E são estruturas que se ligam ao radical, né, para acrescentar-lhe sentido ou modificar a classe gramatical. Então, elas são estruturas que são colocadas antes e depois do radical. Esses afixos que são colocados antes do radical, eles são chamados de prefixos, né? E acrescenta-se antes do radical, ou seja, pré, né, quer dizer antes, certo? Então, por exemplo, vamos pegar aqui alguns exemplos que eu coloquei aqui para vocês, para nós analisarmos. Se eu pego a palavrinha infeliz, desleal, reler e cor-autor. Em todas essas palavras, nós temos o prefixo, certo? Grifado aí, né, de vermelho, marcado em vermelho. Então, por exemplo, na palavrinha infeliz, temos o prefixo in, certo? Que dá o sentido aí de negação. Na palavra desleal, temos o prefixo des, certo? Que também dá essa ideia de negação. Em reler, também marcado aí esse prefixo re, temos aí esse prefixo que significa novamente, né, reler,
que seria ler novamente. E em coautor, né, esse prefixo marcado aí pelo co, né, temos esse prefixo como o com, significa com, né? É ser coautor de algo, é ser autor de algo com alguém. O segundo afixo que temos é o sufixo. Ele acrescenta-se depois do radical. Então, temos aqui alguns exemplos. Temos a palavra felizmente, comestível, lealdade e brasileiro, certo? Então, essas são algumas palavras destinadas que colocamos aqui para darmos exemplos ao sufixo. Então, por exemplo, na palavra felizmente aqui, felizmente, o sufixo mente aqui, ele transforma o adjetivo feliz em advérbio, certo? Por isso, felizmente, ele transforma esse sufixo aí feliz, esse sufixo mente, ele transforma o sufixo mente, né, em um adjetivo de feliz, certo? Em um advérbio. Na palavra comestível, o sufixo vel aí, ele significa a possibilidade comestível, é aquilo que pode ser comido, certo? Temos também a palavrinha lealdade. Essa palavra lealdade aí, vejamos que temos marcada o sufixo dade, que transforma o adjetivo leal em substantivo. Já em brasileiro, né, o sufixo eiro, entre vários significados que são colocados, mas nessa palavra aqui, ele indica a nacionalidade. Então, brasileiro é quem nasce no Brasil. Então, relembrando aqui que os prefixos, eles são colocados, né, aqui no início, né? Acrescenta-se antes do radical. E os sufixos, eles são colocados depois do radical. Temos também a desinência, né? A desinência é o tipo específico de sufixo que indica a flexão de uma palavra e elas se dividem em dois grupos, os nominais e os verbais. Aqui no nominais, temos a seguinte forma. Eles indicam a flexão de gênero e de número, que são aqueles que ocorrem em nomes, nos substantivos, nos adjetivos. Então, por exemplo, nas palavras garoto, garota, nós temos aí a flexão de gênero masculino e feminino, certo? Então, eles indicam aí gênero, certo? Indicam gênero nominais, garoto e garota. Temos também a palavra casa e casas. Nessa palavra casa e casas, vejamos que temos a flexão do número, certo? Do singular para o plural. Então, vejamos que aqui em nominais, eles vão indicar aí o que? O gênero, né? Garoto, garota e número. Casa, casas, né? Do singular para o plural. Do masculino para o feminino. Nos verbos, né? Nas desinências verbais, eles vão indicar o modo temporal, né? E o número pessoal. Então, por exemplo, aqui na palavra falaríamos, certo? Notamos, né, que a terminação ria, aqui no meio da palavrinha, né, em falaríamos, indica verbo no futuro do pretérito do indicativo. Então, comeria, falaria, beberia, dormiria. Ou seja, trata-se aí de uma desinência modo temporal, certo? Já aí na terminação mos, vejamos aqui que está grafado em negrito, a terminação mos de falaríamos, ela vai indicar aí a primeira pessoa do plural, certo? Trata-se de uma desinência de número pessoa, certo? Porque está indicando a primeira pessoa do plural. Então, é número e pessoa. Então, vejamos aí que as desinências verbais são marcadas por modo temporal, né? E número pessoal. Temos também outro morfema que é a vogal temática. Elas são as vogais átonas A, E e O no final de palavras e que não indicam flexão de gênero. Então vejamos aqui alguns exemplos: montanha, empate, carro.
Exemplos esses que são colocados aqui para tentarmos entender um pouquinho, né, desse morfema vogal temática. Mas é importante nós frisarmos que nos nomes, a vogal temática ela seria o A, E e O, certo? Ó, átonos, sejam eles A, E o átonos. Ou seja, não pode ser a sílaba tônica. Então, por exemplo, aqui, como eu já falei, montanha, empate e carro. Essas palavrinhas, elas terminam em A, E e O, certo? Elas não indicam gênero. Então, não temos, por exemplo, montanha e montâneo, empate, né, no masculino, empate macho, empate fêmea, carro macho e carro fêmea. Não existe isso, né? Elas não indicam gênero, elas são apenas átonos, elas não indicam esse gênero. Então, elas trazem as sílabas tônicas das palavras, certo? Por isso que temos a terminação vogal temática aqui. Outro morfema que temos é o tema, que é a união entre radical e a vogal temática. Então, quando eu pego as estruturas, né, das palavras montanha, empate e carro por completo, essas estruturas elas são formadas por temas, né? Montan, montanha, vem até aqui, montanha. Temos também o empate, que é até o T, empate até o T. Temos o car, né, até o R. Então, vejamos aí que é esse tema, essa estrutura temática dessas palavras. Então, quando eu tenho montanha, que vem aqui até o H, é o meu radical, e temos o A, que é a nossa vogal temática. E a união entre essas duas estruturas forma um tema, certo? Assim acontece também com empate. Empate até o T, que é o nosso radical, e o E, que é a nossa vogal temática. Então, é a união dessas duas, formamos o nosso tema, assim como o carro também. Carro até o R é o nosso radical. E o O aqui é a nossa vogal temática. Fazendo a união dessas duas, temos o tema. E temos também, dentro dos morfemas, as vogais e consoantes de ligação. São vogais e consoantes que se acrescentam entre morfemas por uma questão de eufonia, ou seja, para uma sonoridade mais agradável. Mas como assim, professora, eufonia? O que que tem a ver essa palavra eufonia? Bom, a palavra eufonia, ela é formada pelo prefixo eu, certo? Que significa bonito, agradável, mais fonia, certo? Que significa som. Então, eu acrescento uma vogal à consoante de ligação entre entre os demais morfemas. Então, é apenas para ligar, né? É apenas para ligar esses morfemas, essas palavras, para dar um sentido melhor, para melhorar o som dessas palavras. Então, por exemplo, aqui na palavra ultrassom, vejamos aí que temos marcado em vermelho o SS, certo? Então, vejamos, a palavra ultrassom, ela era grafada com hífen, né? De acordo com a antiga ortografia. Só que com a nova ortografia, ela perdeu esse hífen e é grafada toda junta. Se eu unir ultra mais som, certo? Ficaria ultrasom. Um S, se eu não tivesse esse S aqui e tivesse apenas o S do som, ultra mais som, ficaria ultrasom. Mas ao acrescentar esse S aqui, ele dá esse som, ele dá essa melhorada no som e ficaria ultrassom, né? Você consegue ouvir melhor esse som, você consegue ouvir essa palavra de um modo melhor, certo? Então, por isso que tem essa questão da eufonia, né? A sonoridade mais agradável dessa palavra. Então, é por isso que as vogais e consoantes
são acrescentadas entre esses morfemas para gerar um som mais agradável, né? Uma eufonia.